Olá, eternizado! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu espero que aqui a gente possa discutir sobre temas como família, amor, autocuidado, eu e você com Deus. Queridos, mas antes da gente começar esse vídeo, siga aí, ativa os sininhos, comente, compartilhe, para que essa palavra chegue para mais pessoas. Eternizados, o que é que está acontecendo? Bíblia, Bíblia e muitas Bíblias. Quantas centenas de milhares de Bíblias são impressas mensalmente, anualmente? Eu acredito que se você comentar aí, você dá uma olhadinha na sua casa, com certeza deve haver mais de 2 exemplares da Palavra de Deus na tua casa, assim como na minha. A pergunta é, quanto de exemplar há em nosso e no nosso? Quanto de exemplar há em nossa prática diária? Quando a gente olha para a situação do cristianismo no século que estamos vivendo, no ano de 2024, é uma verdadeira vergonha. Nós temos os maiores índices de violência doméstica, os maiores índices de divórcio e tantas outras coisas e escândalos e mais escândalos que no meio cristão que a gente olha e fala o que é que está acontecendo. O que está acontecendo? É porque não há mais a prática, o devocional, a leitura deste livro. Este livro já não é mais regra de fé em nossas vidas. Nós, como cristãos, professamos ser de Cristo, mas de fato, a sua carta, não sei quanto por cento, há em mim, há em você. E se esse livro nos fosse tirado neste exato momento, o que seria de nós? Quanto há dele memorizado em mim? É um questionamento que eu tenho me feito e tenho me preocupado, tem me deixado aflita. Porque por muito tempo, a identidade de cada um de nós era buscar o que estava na palavra de Deus e viver esta palavra. Hoje em dia, nós simplesmente dizemos, nada a ver, o que está na Bíblia, isso aí ficou... Não é bem assim. Não, a gente não pode ler no que está no pé da letra, né? Não, as coisas mudaram. Essa semana eu li uma frase que dizia assim, há uma cidade no inferno chamada Nada a Ver. O quanto da Bíblia é nada a ver para você? O quanto dela tem sido regra de fé para você? Porque a palavra de Deus, ela é rica. E ela não é só rica em instruções, mas ela é rica em poder. Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra, quando ele precisava falar, ele usou a palavra de Deus o tempo inteiro. Inclusive lá a batalha dele no deserto, ele disse para Satanás que era assim diz o Senhor. Mas parece que não é mais assim diz o Senhor, é o que eu acho. E esse achismo tomou conta de cada um de nós e hoje professamos ser cristãos, mas estamos mais para cristãos nominais. A gente abre a Bíblia em nossa casa como decoração. Temos o Salmo 91 como favorito, o 21 nas necessidades e, quem sabe, o Novo Testamento apenas. Mas e o restante? Para onde foi o restante? Jesus disse que toda a Escritura é divinamente inspirada, é perfeita. Ela serve para nos dirigir nos caminhos escuros desta vida. Mas por que não temos vontade de lê-la? Por que a Bíblia não nos atrai? Eu poderia dar aqui umas centenas de motivos para isso. Espirituais, existe uma batalha entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, e de fato a carne milita contra o espírito. E o Espírito luta para nos salvar a cada dia, colocando em nós o desejo da eternidade. O problema é que a Bíblia não nos interessa. Para alguns, um livro antigo, escrito por homens malucos que viviam errantes no deserto e já não tinham muito o que falar, então escreveram besteiras. Para outro, foi importante até um certo momento. Mas depois da nova aliança, só o Novo Testamento me serve. O antigo, para que eu preciso dele? Queridos, esta palavra, ela é eterna. Jesus disse que, ainda que passasse tudo, a sua palavra jamais passaria. Eu sempre costumo dizer que se a Bíblia fosse impressa da forma que ela é em sua história, as suas folhas deveriam estar vertidas em sangue. De Gênesis a Apocalipse, sangue de mártires e inocentes. E por fim, do próprio Cristo, tá aqui. E por que que hoje a gente não faz questão nem de estudar e nem de viver essa palavra? Jesus morreu por isso. Mártires morreram por esta palavra. Mediante a fogueira, tortura e morte, homens disseram, eu não voltaria atrás. Eu testifico
que o que está na Bíblia é verdade. Quando a gente olha para a Reforma Protestante, o que é que Lutero disse? Solo fide, solo gratia, solo deo gratia, sola Scriptura, sola deo gloria. Sola Escritura quer dizer que somente através da Escritura podemos alcançar o conhecimento pleno e perfeito do nosso Cristo. Nos falta intimidade, nos falta dizer quem é Deus para mim quando o medo toma conta e para o meu próximo quando a esperança já não há mais. Porque a única forma de nós conhecermos a Deus é de fato andando com Ele. E existem centenas de maneiras, claro, de andar com Deus. Mas uma delas, e a principal, é lendo a sua carta. Essa carta de amor que ele nos deixou com tanto carinho, com tanto sofrimento, e que hoje para nós já não faz mais tanto sentido. Falta-nos identidade. Nós não sabemos de onde veio o cristianismo e se sabemos, parece que ignoramos. Porque hoje, afinal, crente virou moda. Mas que moda é essa? Uma moda travestida onde vestimos-nos perfeitamente, estamos bem quistos diante da sociedade, afinal, somos cristãos. Mas dentro de nós, os nossos atos, nossos pensamentos, a nossa fala exalam um coração que está muito distante daquele que é o autor da nossa fé e consumador. Queridos, quando a gente olha para a história da igreja, nós temos aí Diocleciano impregnando um decreto e proibindo todo aquele que carregasse uma Bíblia na mão. Exatamente, o ano deste decreto foi dia 22 de fevereiro de 303. Ali inicia a perseguição contra a palavra de Deus. Depois disso, os muçulmanos proibiu o uso da Bíblia em qualquer nação que professasse Alá e a Maomé como Deus único e único profeta. E até os dias de hoje, essas nações não aceitam de forma alguma qualquer um que porte a palavra de Deus. Mas os anos se passaram e as coisas não ficaram por aí. A Igreja Católica impregnou uma perseguição ferrenha durante quase 1260 anos, levando muitos à fogueira, à perseguição, à perca dos seus bens e à morte. A Contra-Reforma determinou o Codex. O Codex determinava índice de livros proibidos e dentre eles estava a Bíblia, porque a igreja dizia que a única capaz de interpretá-la somente era a igreja. Os valdenses, os anabatistas e tantos outros morreram porque contra esses decretos, eles escreviam partes da palavra de Deus em suas próprias vestes e iam para as universidades pregar a palavra de Deus. Que interessante, né? Já que essa semana atrás, um grande pregador e famoso disse que os filhos dos cristãos não deveriam ir para a universidade. Mas isso é um outro papo para um outro dia. Os anabatistas deram suas vidas, os valdenses também. Quase foram exterminados se a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, não estivesse intervindo. A gente continua aí na Reforma Protestante, o próprio Lutero quase perdeu a vida. Se Deus não tivesse intervido, teria morrido como John Wycliffe, como tantos outros, João Russo e outros e outros. Eu não vou me deter aqui à questão histórica, porque eu até pensei em fazer isso, e quem sabe em outro vídeo. Mas é muita informação e eu acho que eu e você já temos tanto em relação a isso. Eu quero te conclamar nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Pega a tua Bíblia, eu não sei onde ela está. Eu não sei o quanto dela você conhece. Mas está na hora de você voltar para Gênesis e chegar até Apocalipse. Está na hora de você usá-la como pão, o único pão que de fato nos alimenta. Porque Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.